publicados por Jimmy Swaggart podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Você fez uma pergunta durante o intervalo e o que foi? No versículo 14, depois de mencionar apóstolos, eu muitas vezes pensei sobre o porquê de terem enviado Pedro e João. Por que será que enviaram eles? Acho que tinha uma certa importância ali, porque Samaria não era vista como lugar de judeus. Eles eram meio judeus, meio gentios. Os judeus viam eles como gentios e não gostavam muito deles. E olha, eu acho que quando escutaram falar o que tinha acontecido, quando os irmãos em Jerusalém ouviram falar do que aconteceu em Samaria, queriam que os melhores fossem enviados para poder identificar o que estava acontecendo e, se fosse mentira, eles iam saber. Se fosse verdade, eles iam saber. E acho que por isso enviaram Pedro e João, porque escolheram os dois mais fortes em relação à obra de Deus naquela época. E claro que Pedro e João voltaram com um relatório muito bom. Eu concordo com você, porque se entendemos que os samaritanos até aqui, até esse ponto, não tinham sido incluídos nos esforços evangelísticos, ainda que eles tivessem ido para outras áreas aonde tinham samaritanos, eles eram vistos, como você falou, como mestiços, até mesmo inimigos. 122 anos antes de Cristo, eles tinham construído um templo, acho que foi no Monte Gerazim, e estavam adorando ali. E os judeus vieram e destruíram. Eles acabaram com aquilo. E vemos esse conflito evidenciado em João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana e eles falam sobre aonde se deve adorar. Então, creio que havia uma pergunta. É verdade que eles podem mesmo serem salvos? Isso estava na mente e no coração deles e eles queriam investigar. E lembre-se que Filipe era quem não estava listado ali como apóstolo, mas era um diácono, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, que não era um apóstolo que fez isso acontecer. Então, como você disse, a igreja queria saber se era uma realidade. Se fosse, maravilha. Vieram, investigaram e viram o que pensavam que estava faltando e adicionaram em cima do que Felipe tinha feito, mas eles consideraram como algo real. Houveram vários incidentes quando você vê o Senhor abrindo a porta para os gentios e eles não aproveitaram como deveriam. Cornélio é outro caso desse, ou os samaritanos, pois olhavam para eles como gentios, como você falou. Mas o Senhor, fazendo o que fez com essas pessoas, devia ter chamado a atenção deles ali que o evangelho tinha que alcançar o mundo inteiro. Eu acho que cada um fez isso. Atos 8, Atos 10 mostra que chamou atenção, mas não vemos um fogo acender até que Paulo aparecesse. Mas houve uma aceitação, pois não tinha como negar que isso tinha acontecido aqui em Atos 8, Atos 14, mas em Atos 11 houve uma investigação na jornada de Pedro. E para o crédito dos apóstolos, eles não debateram ou lutaram contra, pelo menos no que sabemos, o anúncio de Pedro sobre o que aconteceu. Se alegraram porque agora até gentios estavam sendo salvos. Mas isso nos mostra que depois, 10 anos depois do Pentecoste, eles ainda não entendiam que gentios podiam ser salvos. E vemos isso em Atos 11. Mas não vemos registro que diz que depois do que aconteceu em Samaria e até depois com Cornélio em Cesareia, não vemos uma evidência de que eles se assentaram e disseram: o Senhor está levando o evangelho para o mundo gentio e temos que fazer algo sobre isso.
não fizeram muita coisa até Paulo aparecer, como você falou. Na realidade, havia um certo movimento, e é interessante quando olhamos para Antioquia, havia algum movimento vindo do norte da África de homens que foram salvos, mas aquilo não vinha de Jerusalém. Exato, o movimento foi muito além de Jerusalém. E algumas razões para isso é porque, em primeiro lugar, o foco deles estava em Jerusalém, estava em Israel. Mas agora o que Jesus falou em Atos 1:8 começa a acontecer. Primeiro Jerusalém, depois Samaria, depois para os confins da terra. E é difícil ver a história acontecendo quando você está no meio dela. Então acredito que haviam grupos que alcançavam o povo gentio depois de Atos 10, porque até ali entendemos que era meio proibido e entenderam que deveriam começar a alcançar o mundo gentio, na realidade por causa da perseguição que os colocou para fora de Jerusalém em Atos 8. Foi Paulo, ou Saulo, né, que começou aquilo. Sim, com certeza. Mas Deus, ele faz com que tudo coopere, irmão Swagger, para que portas sejam abertas para pregar o evangelho. Nos ajuda a vencer preconceitos e falta de sabedoria e fez com que a igreja primitiva, através de tudo isso, por que Filipe para começo de conversa e não Pedro e João? Não sei, mas Deus usa aqueles que seguem ele, que obedecem a ele e o seguem. Eu sei, isso é algo pequeno, não para mim, é claro, mas no geral, eu lembro que a irmã e mãe da Lester Summerall, a Leona Summerall e a mãe dela, Leslie Summerall, que era mãe também, pensavam que o Senhor tinha enviado eles para Mobile, no Alabama, para começar uma igreja. E isso foi no fim dos anos 30, começo dos anos 40. E aí chegaram lá e toda a porta se fechou. Não viram nada, como chamado da Macedônia. Buscaram o Senhor dia após dia, semana após semana e nada. Chegaram lá e o negócio estava fechado, não tinha nada. Aí eles foram orar: Senhor, aonde o Senhor quer que a gente vá? O que está acontecendo aqui? E aí o Senhor falou com eles: você vai para Faraday, Louisiana. E disseram: Senhor, nunca ouvimos falar de Faraday e nós nem sabemos aonde fica. Colocaram no mapa e era tão pequeno que nem estava no mapa. E aí eles finalmente pegaram outro mapa que mostrava onde ficava e disseram: Senhor, nos deixa ir para outro lugar, vamos para Waterproof. Conhecemos alguém lá, mas não conhecemos ninguém em Faraday, Louisiana. Mas o Senhor falou: não, acabou levando eles para lá, dizendo: é ali que eu quero que vocês estejam. E eles vieram. Aí elas tinham a permissão para usar um lote que era do. Tinham 3 milionários ali na cidadezinha de Faraday. 3. O senhor Pastornek, que era judeu, era dono da loja de materiais e várias outras coisas. O James Corbett, que era o segundo milionário. E o meu tio, Lee Calhoun, que eu nasci na casa dele dia 15 de março de 1935. A esposa dele era a irmã mais velha da minha mãe. E eles então, esses 3, viviam batendo cabeça, pelo menos o meu tio Lee e o Corbett, né? E o meu tio tinha uma caminhonete na época, ele virou a esquina e ele tinha acres e acres de terra. Ele tinha poços de petróleo, poços de gás e várias coisas. E centenas de cabeças de gado, talvez até milhares. Como eu falei, nasci na casa dele, recebi o nome dele, Jimmy Lee. E Jerry Lee também recebeu o nome. Mickey Lee também ganhou o nome por causa dele. Mas ele não deixou nem $1 pra gente. Mas então, isso aí não importa. Mas ele viu essas 2 mulheres ali e estavam limpando o lote com as mãos. Ele parou a picape dele e ele sempre era durão. Tinha um coração de ouro, mas era vulgar, xingava muito, muito palavrão e ele parecia um mendigo. Se você visse ele, eu só vi ele de terno uma vez na vida e foi no enterro dele. Mas aí então
ele saiu da caminhonete dele e foi até essas mulheres perguntar, pois sabia que aquele lote era do James Corbett. E aí ele perguntou, o que vocês estão fazendo? E disseram, estamos limpando o lote. E ele perguntou, para quê? Vamos armar uma tenda e ter um culto de avivamento. Ele nunca tinha entrado em uma igreja na vida, a não ser que tivesse ido a um funeral e era só. E ele disse, vocês vão levantar uma tenda para quê? Vamos construir uma igreja. Ele ficou ali olhando para elas e falou, quem mandou vocês? E disseram, Deus nos enviou. E ele disse, enquanto olhava para elas ali, nos últimos dias da depressão, vocês têm dinheiro? E disseram, não temos não. Mas Deus vai prover. E Deus providenciou mesmo. Meu tio emprestou dinheiro para construir aquela igreja, aonde toda a minha família foi salva. A família do Jerry Lee Lewis foi salva. A família do Mickey Gillis foi salva. Todos nós aceitamos a Jesus e ele emprestou o dinheiro para aquela igrejinha de mais ou menos 100 pessoas ser construída. É assim que Deus envia pessoas para lugares. Olha, quem podia imaginar que qualquer coisa podia sair daquela pequenina igreja, uma pequenina Assembleia de Deus? E o normal era olhar e pensar, isso aqui não vai dar em nada. Mas Deus tinha mais em mente do que podíamos ver. E assim como ele enviou, quem foi que primeiramente foi para lá? Filipe. Assim como ele enviou Filipe para Samaria e depois Pedro e João, ele envia pessoas até hoje. Envia pela graça de Deus. Você acha que tinha muito samaritano lá em Faraday? Tem muito samaritano em tudo que é lugar, para ser bem sincero com você. E eu pensei nisso muitas vezes. Minha mãe e meu pai não começaram a ir para a igreja imediatamente. Um ano depois que a igreja tinha sido construída, é que eles começaram a visitar a igreja. E o Senhor salvou os meus pais, me salvou com 8 anos, e os caminhos de Deus são difíceis de entender. Muito obrigado por nos assistir. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Experimente a diferença. O objeto da fé deve ser Jesus Cristo e ele crucificado. Uma mensagem, uma rede. Quando o incrédulo enfrenta o medo, ele não tem nada para se apoiar. Em todo o mundo. Confie em Deus, coloque ele em primeiro lugar e ele vai cuidar de todas as suas necessidades. A mensagem da cruz. Ele é a única resposta. Abrindo caminhos. Só existe um líder da igreja e é Jesus Cristo. Esta é a SBN. Se você